Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre quem foi o melhor aluno da história do Karate Miyagi-Do e do Karate Cobra Kai. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando se trata do melhor aluno do Miyagi-Do por parte do Sr. Miyagi, os fãs ficam divididos. Uma parte deles acreditam que o Daniel e o Falcão estão muito à frente porque eles já venceram torneios pelo Miyagi-Do. E existe quem prefira a Samantha porque ela iniciou no estilo muito jovem. Já vi quem prefira Julie Pierce porque dizem que o Sr. Miyagi ensinou para ela técnicas de ataque que não ensinou para o Daniel LaRusso. Já no caso de Robbie Keane e Demitri, os dois parecem a essência do karatê que o Sr. Miyagi quis passar para Daniel LaRusso em 1984. Sabemos que quando estamos falando do melhor aluno do Karate Miyagi-Do, não podemos falar apenas de conquistas de torneio. Diferente do que falamos dos alunos do Cobra Kai, porque para eles torneio importa muito. Ou seja, se o Miguel realmente vencer o Sekai Taikai, ele vai subir em um degrau que nenhum outro aluno do Cobra Kai esteve. Mas falando em Miyagi-Do, tudo começou com Daniel LaRusso em 1984, quando o Sr. Miyagi percebeu que ele precisava ajudar o garoto. Ao ensinar o estilo Miyagi-Do para o Daniel, o Sr. Miyagi estava protegendo ele dos alunos do Cobra Kai e também estava protegendo o Daniel de si mesmo. Não podemos esquecer que o Daniel sempre teve um pouco de Cobra Kai e ele estava buscando o Karatê porque ele queria se vingar do Johnny e da sua gangue. O Sr. Miyagi sabia que precisava conter essa agressividade em Daniel. Vamos dizer que em Karate Kid parte 1 e parte 2 o Daniel mostrou grande evolução e se tornou campeão regional de Karatê. Inclusive em Karate Kid parte 2 o Daniel estava mais preocupado em ajudar pessoas, como ajudou a Yuna e como ajudou a Kumiko. Tudo bem que a Kumiko era um interesse amoroso do Daniel, mas o cara lutou até a morte por ela. Mesmo que eu considere que o Daniel foi injustiçado em Karate Kid parte 3, nós temos que entender que ele voltou a ser muito agressivo nesse filme. Tudo bem que o Daniel se entendeu com o Sr. Miyagi e no final ele conseguiu vencer o torneio regional de Karatê, encerrando a sua participação nos filmes de Karate Kid. É aí que entra Julie Pierce em Karate Kid parte 4, a nova aluna do Sr. Miyagi parecia bem mais agressiva do que o Daniel. É verdade que o Sr. Miyagi treinou a Julie de maneira diferente do Daniel, mas eu não consegui ver na Julie, por mais que ela tenha aprendido técnicas de ataque ou não, toda a filosofia do Karate Miyagi-Do que foi ensinado para o Daniel nos 3 primeiros filmes. Não sabemos se a Julie continuou praticando Karate Miyagi-Do depois que o Sr. Miyagi morreu. No entanto, pelo que vimos dela em Karate Kid parte 4, não podemos colocá-la acima de Daniel LaRusso. É verdade que Samantha LaRusso iniciou no Karate Miyagi-Do muito jovem e teve contato com o Sr. Miyagi. No entanto, ela se afastou do Karatê durante muitos anos e só voltou na segunda temporada de Cobra Kai. Sen com certeza herdou a agressividade de seu pai e em muitas vezes ela preferiu não evitar uma briga. Por mais que a Sen moralmente tenha vencido um torneio regional de Karatê, nós sabemos que o Sr. Miyagi não aprovaria muitas de suas atitudes. Traduzindo, a Sen não seria o melhor representante para a filosofia do Karate Miyagi-Do. O Falcão, sem sombra de dúvidas, poderia ser considerado um excelente ponto de equilíbrio entre o Karate Cobra Kai e o Karate Miyagi-Do, porque ele esteve na lista do Cobra Kai com a versão do Falcão Vermelho até a 3ª temporada, e agora ele entra na lista do Miyagi-Do por se tornar o campeão regional de Karatê de 2019, seguindo a filosofia de Karatê do Miyagi-Do na 5ª e na 6ª temporada. O Falcão evoluiu tanto como praticante de Karate Miyagi-Do que ele sequer quis uma revanche contra o Kenny depois da sua derrota na seletiva para o Sekai Taikai. Sem contar que na 6ª temporada ele praticamente abriu mão da sua vaga no torneio para o Demitri. Nós sabemos que o Falcão poderia ter levantado e ter alcançado o Demitri, e com certeza ele iria recuperar a sua bandeira. No entanto, ele preferiu evitar o conflito. Como já falei em muitos outros vídeos, o Falcão é o único praticante de Miyagi-Do que conseguiu vencer o torneio regional de Karatê utilizando outro estilo. Não podemos esquecer que o Falcão não poderia vencer Robbie Keane utilizando apenas o estilo Miyagi-Do e ele precisou ir com tudo que ele tinha, ou seja, ele usou o estilo Cobra Kai. Mesmo assim, eu ainda acho o Falcão muito competitivo e não podemos esquecer que ele poderia ter ajudado o Kenny no Sekai Taikai, no entanto, ele e o Demitri preferiram continuar desconfiando do Kenny em vez de dar uma chance para o garoto.
Mesmo erro que foi cometido pelo Demitri, que é outro excelente praticante de Miyagi-Do, um talento descoberto por Daniel LaRusso na segunda temporada. Diferente de todos os outros, o Demitri entendeu logo de cara qual era o lance com a cera e todas as tarefas. Tudo bem que ele teve uma enorme dificuldade em aprender karatê porque ele não confiava em si mesmo. No entanto, Daniel descobriu que o Demitri tinha um excelente talento, que era antecipar as coisas. O Demitri sempre esperava o pior de tudo, e isso é uma característica muito interessante para o praticante de Miyagi-Do em sua forma defensiva. O Demitri parece o melhor praticante para evitar uma briga, e toda vez que uma está para se iniciar, ele está com aquela cara de "lá vamos nós de novo", ou seja, o Demitri só luta quando ele não tem opção. Agora, não sei se o Demitri não valoriza os torneios porque ele não acredita que ele possa vencer um, ou simplesmente porque ele segue a filosofia do Karate Miyagi-Do. Mas na sexta temporada nós descobrimos que o Demitri na verdade não acredita em si mesmo, tanto que ele queria colocar o Kenny na sexta vaga sem lutar por ela. E vamos ser sinceros que o Demitri da primeira temporada com certeza ia querer vencer um torneio para fazer sucesso com as garotas da escola. E é por isso que eu mantenho a minha opinião de outros vídeos e ainda coloco o Robert Schweizer King como o melhor aluno do Miyagi-Do por parte do Sr. Miyagi. Sei que muitos vão dizer, mas o Rob não venceu um torneio regional como o Falcão e o Daniel. Mas sabemos que um praticante de Miyagi-Do não dá tanta importância para troféu de plástico. E mesmo que o Rob não tenha vencido nenhum torneio, ele poderia sim ter vencido o torneio da primeira temporada, e se ele não se machucasse, como dizem que ele vai se machucar, provavelmente ele também venceria o Sekai Taikai. Não adianta vir aqui com o argumento de que o Miguel é mais forte e que ele deveria vencer, porque nós sabemos que o Rob venceu o Miguel e ele era o capitão do Miyagi-Do. Ou seja, se alguém poderia chegar à final e vencer, seria ele. Porque a única luta que os dois poderiam ter pelo Sekai Taikai foi justamente a seletiva de capitão, porque os dois estavam no mesmo time e só o capitão iria para a final. Ou seja, se o Rob não se machucasse, o Miguel não teria a chance de disputar a final. Não venha dizer que, mas o Johnny e o Miguel vão para o Cobra Kai. Nós sabemos que os dois só vão para o Cobra Kai porque o Rob vai se machucar. Ou seja, se o Rob não se machuca e vence o Axel, com certeza quem estaria na final seria o Rob. Mas nem de longe esse é o motivo que considero o Rob o melhor aluno do Miyagi-Do por parte do Sr. Miyagi. Diferente do que o Daniel mostrou em 1984 e 1985, o Rob parecia não estar nem aí para o torneio. Muito pelo contrário, o Rob, até quando estava pelo lado do Cobra Kai, ele parecia mais preocupado em ajudar pessoas, como fez com o Kenny. Inclusive foi isso que fez com que o Rob perdesse o torneio de 2019. Ele estava muito preocupado com o Kenny e acabou perdendo o foco na competição. Outra coisa é que, na minha visão, o Rob não falhou com o Daniel, mas o Daniel falhou com o Rob. A frase do Sr. Han em Karate Kid Lendas marcou, porque ele disse: "O Lee precisa ser para você o que você foi para o Sensei Miyagi." Ou seja, o Rob foi exatamente o que o Daniel foi para o Miyagi. No entanto, o Daniel não conseguiu ser para o Rob o que o Miyagi foi para ele. Rob King conseguiu ser um verdadeiro praticante de Miyagi-Do, mesmo que ele tenha se desviado na segunda temporada, causando o acidente do Miguel. Não podemos esquecer que o próprio Miguel afirmou que o Rob é um verdadeiro líder e que ele foi responsável por trazer os alunos do Cobra Kai para o Miyagi-Do. É óbvio que o Rob leva muito a sério a filosofia do Karate Miyagi-Do e ele também é um excelente praticante, conseguindo até mesmo uma técnica que só o Sr. Miyagi conseguia, que é aquele chute com as duas pernas da primeira temporada. Se você ainda duvida da capacidade de Rob King, me responda qual seria o outro aluno que conseguiria ensinar Karate Miyagi-Do dentro do dojo Cobra Kai de Terry Silver e John Kreese. Mas você também concorda que o menino Kim é o verdadeiro casca grossa do bonsai? Já deixa sua opinião aí nos comentários. Como vimos em Karate Kid Cobra Kai, o dojo parecia uma terra sem lei. John Kreese foi o fundador do Cobra Kai ao lado de Terry Silver. No entanto, Terry ficou com medinho de perder a sua herança e John Kreese ficou à frente do Cobra Kai sozinho, enquanto Terry ia cuidar dos negócios da família. John Kreese tentou criar o seu Cobra Kai dentro da filosofia de Kim Sang-yang, sem compaixão. No entanto, ele teve muita dificuldade de encontrar alunos que seguissem essa filosofia à risca.
E o aluno que podemos dizer que ele encontrou que seguia essa filosofia à risca era o Dutch, mas o Dutch não tinha muitas habilidades para se tornar o grande Rei Cobra. Parece que um grande requisito para ser um grande Rei Cobra é ter sido um bunda mole antes de se tornar um cara casca grossa. Isso aconteceu com o Johnny nos anos 80, aconteceu com o Miguel e o Falcão nas primeiras temporadas de Cobra Kai e por último com o Kenny. Todos os citados já detiveram o título de Rei Cobra durante algum momento de sua vida. John Kreese sempre afirmou que Johnny Lawrence era o melhor aluno da história do Cobra Kai, mesmo que por esse dojo já tivesse passado um certo Mike Barnes. Mas nós sabemos que Mike Barnes não era um verdadeiro aluno do Cobra Kai e que ele tinha sido apenas contratado para se passar por um no torneio. Já falei em outro vídeo que em filosofia ninguém se compara ao Falcão até a terceira temporada. Ele parecia ter a crueldade necessária para ser o grande Rei Cobra. O Falcão também era muito habilidoso apesar de imprudente. Mas se o Eli também era muito habilidoso e ele possuía o instinto assassino da cobra, por que John Kreese não investiu nele como Rei Cobra? Simplesmente porque o Kreese era um maluco e ele trocou um excelente Rei Cobra que possuía o instinto assassino da cobra que ele tanto procurou por um bando de bunda mole. Não podemos esquecer que o Falcão começou a duvidar se ele estava do lado certo quando o Kreese trouxe o Kyler e sua gangue para o dojo. O Kreese teve muita sorte porque assim que o Falcão começou a se arrepender e duvidar se ele estava do lado certo, o Rob entrou para o dojo. E foi a versão mais cabulosa do Rob. Mas como o menino Kim é Miyagi-Do e não se fala mais nisso, nós voltamos para o Falcão que até a terceira temporada foi exatamente o que o Kreese esperava de um Rei Cobra. O Eli nesse período deixou de ser o oprimido para se tornar o opressor. Ele se tornou muito forte, mas como já falei, era muito imprudente e sofreu muitas derrotas. Mas essas derrotas do Falcão não apagaram a sua crueldade, que na primeira temporada ele machucou o Robbie King sem que ninguém pedisse isso pra ele. O Johnny na verdade pediu que eles jogassem limpo. O John Kreese dos anos 80 ficaria muito feliz porque sabemos que ele teve que praticamente sacudir o Johnny e o Bob para que eles jogassem sujo no torneio de 1984. Podemos colocar que o Falcão tinha tudo para assumir esse posto, no entanto ele fraquejou antes do tempo. Podemos dizer que a maldade do Falcão durou exatamente 3 temporadas quando ele começou a perceber que ele estava indo por um caminho sem volta. Muitos afirmavam que se o Falcão não mudasse ele iria acabar exatamente como o Dutch, atrás das grades. Ainda mantenho que o Falcão é o que mais seguia a filosofia de Kim Sang-yang, mas ele não fez o suficiente para se tornar o melhor aluno da história do Cobra Kai. Diferente de John Lawrence, que se tornou campeão regional de karatê, na verdade bicampeão regional de karatê em 1982 e 1983. Na época, Johnny Lawrence era o queridinho de John Kreese, que estava disposto a sacrificar todos os outros lutadores do Cobra Kai em nome da vitória de Johnny no final. Não podemos esquecer que John Kreese pediu para o Bob se sacrificar para que o Johnny pudesse ter uma vantagem sobre Daniel na final do torneio. Minha pergunta é, será se o Kreese estava com medo do Johnny perder a final para um novato como o Daniel, ou ele apenas queria quebrar o Daniel porque o Daniel venceu a maioria de seus alunos? Sabemos que o Kreese talvez tivesse alguma intenção de que o Johnny fosse para o campeonato nacional de karatê e depois ele passasse para o Sekai Taikai. Com isso, o Johnny conseguiria o título de melhor aluno da história do Cobra Kai fácil. Mas se ser o melhor aluno é entender toda a filosofia do estilo, o Johnny estava longe de ser o melhor aluno. Porque a verdade é que o Johnny nunca concordou com o Kreese ter pedido para o Bob acertar a perna do Daniel. Porque assim como o Bob acreditava que ele poderia vencer o Daniel em uma luta justa, o Johnny também acreditava que poderia vencer o LaRusso. Mas a verdade é que um Johnny com problemas em casa, que tinha acabado de perder a sua namorada para o Daniel, e agora tinha perdido todo o seu respeito por seu sensei, se tornou uma presa fácil para Daniel LaRusso. E isso encerrou a carreira do Johnny no Cobra Kai. Mesmo sendo bicampeão regional de karatê nos anos 80, o Johnny também não fez o suficiente para ser o melhor aluno do Cobra Kai.
Na minha visão, esse título deverá ficar mesmo com o Miguel Dias e eu vou explicar o porquê. Como já disse, John Kreese sempre fracassou em encontrar um Rei Cobra que seguisse exatamente os caminhos do método do punho como ele queria. Mas se John Kreese fracassou nos anos 80 e até nos dias atuais, o Johnny conseguiu em Cobra Kai um aluno que seguia exatamente o que ele queria. Miguel Dias foi o grande campeão da primeira temporada de Cobra Kai, seguindo os caminhos do método do punho como Johnny ensinou, ou como Johnny pensou que ensinou. Como já disse, nas primeiras temporadas o Johnny era muito confuso, às vezes os alunos precisavam ser sem compaixão e outras vezes eles tinham que ter toda a compaixão. Mas mesmo com toda a confusão, o Miguel sempre foi o aluno mais fiel ao Johnny, e ele foi o primeiro aluno a segui-lo para o Presas de Águia. Miguel muitas vezes foi o professor ajudando o Sensei Lawrence a se tornar alguém melhor. Muitos davam como certa a vitória do Miguel no segundo torneio regional de Karatê que ele disputou, no entanto ele desistiu. Seria muito interessante ter visto uma luta entre o Rob Vader e o Miguel da quarta temporada, no entanto isso não aconteceu. Mas será se o Miguel até hoje fez o suficiente para se tornar o melhor aluno da história do Cobra Kai? Eu poderia afirmar que sim, porque o Miguel foi não só aluno como também o professor do novo Cobra Kai. Como já disse, o Miguel ajudou o Johnny a se tornar um sensei melhor, e não só isso, o Johnny também se tornou um ser humano melhor. Se o Chris fracassou em conseguir um Rei Cobra que seguisse exatamente o que ele queria, podemos dizer que o Johnny conseguiu um que seguiu exatamente a sua cartilha e ainda o ajudou a se tornar um sensei melhor. É dito que Johnny Lawrence e Miguel Dias vão retornar ao Cobra Kai para a disputa do Sekai Taikai na parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai. Se for verdade que o Miguel vai realmente vencer o Sekai Taikai, essa será a maior conquista de um aluno na história do Cobra Kai. É dito que o Johnny também vai disputar essa competição porque vai acontecer um empate. Então vamos supor que o Johnny realmente vença o Sekai Taikai como um sensei. Somado às conquistas de 2 torneios regionais, o Johnny vai se tornar o maior aluno da história do Cobra Kai. Na verdade não, porque o Johnny será campeão mundial de Karatê como um sensei. A minha opinião é que o Miguel, com uma conquista de torneio regional de Karatê e um campeonato mundial pelo Cobra Kai, seria o aluno mais vitorioso da história do dojo. Se isso não basta para o Miguel ser considerado o melhor aluno da história do Cobra Kai, nós temos que lembrar do que eu falei, que o Miguel foi aquele que mais seguiu à risca a cartilha do seu sensei. Sei que muitos vão dizer que o Miguel não merece essa conquista porque a vaga na final era do Quan, mas na verdade o Miguel estava sendo o melhor aluno do Miyagi-Do na primeira parte da competição. É correto até afirmar que o Miguel estava sendo prejudicado pelas distrações de seus colegas de Miyagi-Do. Miguel também ajudou o Rob a encontrar o equilíbrio e focar na competição, trazendo o menino Kim de volta para o jogo. Ele também ajudou seus senseis a se entenderem no final, dando uma verdadeira aula. Na minha opinião, Miguel, melhor aluno da história do Cobra Kai, e Johnny, melhor sensei da história do Cobra Kai. Mas qual a sua opinião sobre esse assunto? Já deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.